Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa aula, nosso terceiro dia de aula de Teologia Sistemática 3, Cristologia, Soteriologia, e nós estamos falando sobre expiação. Então, Gil, como falávamos agora no intervalo, o Gruden, na página 482, ele vai trabalhar termos do Novo Testamento que descrevem diferentes aspectos da expiação. Pode ver, ó, são vários aspectos. Júnior, no seu livro, eu não sei qual é a página, mas irmã Cleusa, abra no livro texto, na página 482. É no item D, Júnior. Ou quando o autor ele está trabalhando dentro da questão das mortes, né, de Jesus, olha só, ele está aqui, ó. Onde está? Deixa eu ver. É necessidade de expiação? Aqui, ó, no item C, outras reflexões sobre a morte de Cristo. Aí vem o 2, o 3 e o 4. A morte de Cristo como substituição penal. Aí, depois vem o item D. Deixa eu olhar aqui. Como que é? Ó, tá assim, ó. Termos do Novo Testamento que descrevem diferentes aspectos da expiação. Termo do Novo... Encontrei. A minha Fechou? é 797. Isso. Ótimo, então. Termo do Novo Testamento que retrata diferentes aspectos. Isso, olha só. Aí ele vai falar sobre o sacrifício, sobre a propiciação, sobre a reconciliação e sobre a redenção. Né? Olha que interessante. Então, aqui o autor, inclusive, ele vai usar uma figura de linguagem. No intervalo, Gil achou essa parte do livro que nós íamos trabalhar. Mas como a gente acabou de tocar nesse assunto, eu acho que fica interessante a gente reprisar. Sobre a questão da redenção, por exemplo, ele cita Marcos 10:45, ó. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45. Resgate. Então, na realidade, aqui é o resgate como redenção, como compra, gerando em nós o que é a libertação. Fantástico, né? Aí também é por muito e não por todos. Ah, sim, sim, por muitos, e não por todos. Por que o texto sagrado fala por muitos e não por todos? Não salvação universal, né? Porque nem todos creem, nem todos aceitam. Se fosse por todos, ou seja, aos que creem e aos que não creem, mas a condição de Deus é crermos nele. Né? Então, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Que creem, tem que crer. Né? Tem que crer. Né? É o preço que pagamos, em tese, seria crer. Só crer. E nesse ato de crer em Deus, já demonstra que é algo que todos podem fazer, então anivela a raça humana. Não tem distinção de rico, pobre, sábio, alto, baixo, classe social, etnia. Então, crer todos podem, ou não crer. Então, ao mesmo tempo, essa fé, ao crer em Deus, não nos redime por ter essa fé. É uma fé que depositamos nele. E é o poder dele que atua sobre nós. Então, você vê que é um preço que Deus nos pede, que, vamos dizer assim, que não é uma coisa muito grande, mas ela pode ser alcançada por todos, né? Porque pode ver que não é o fato de crermos que compramos, que quem compra por nós é ele. Assim como a graça de Deus, a fé salvadora, aquela fé que salva-nos, vem de Deus, como diz Efésios. Nós não somos salvos pelas obras, mas mediante a fé, né? No sentido de nós cremos nele, e é a graça dele, o poder dele que atua sobre nós. Nunca o contrário, né? Pode ver que muitas vezes a gente até nisso se perde. Nós dizemos assim, alguém fala, irmão, você crê na cura? Não, eu creio na cura. Como se nós fôssemos detentor.
É uma fé que cura e por isso nós nos apropriamos. A gente tem que crer no sentido de depositar em Deus, mas não no sentido de achar que a nossa fé ela tem operosidade em nós. A operosidade é nele, não é em nós, né? Pode ver, tem gente que fala assim, eu creio, pastor, eu creio, como se fosse uma virtude da pessoa. É claro, crer ou não crer é uma virtude nossa de crer, mas não é mérito nosso, é isso que eu quero dizer. O mérito não é nosso, né? Bom, vamos lá, meus irmãos, vamos lá, porque eu já falei bastante. Vamos agora para os nossos slides aqui, vamos lá. Então, continuando aqui, a gente vai trabalhar no slide e no livro-texto, olha lá. Então, a expiação, continuando. Aspectos teológicos da expiação. Leia para nós, Júlio, por favor. Em primeiro lugar, a causa. Aspecto teológico da expiação, a causa. O amor e a justiça de Deus. João 3,16, Romanos 3,25. Opa! Ou seja, deixa eu gastar um tempo aqui. Então, é o amor dele e a justiça dele. Como assim, pastor? É um gesto de amar. Mas também é um gesto de aplicar a sua justiça. Como assim, pastor? Por isso que quando a gente começa a compreender o que é expiação, a gente está implícito esses dois conceitos ou essas duas virtudes de amor e de justiça. Porque ao mesmo tempo que Deus ama querendo nos resgatar, ele quer um preço. Porque todos pecaram e eu preciso exercitar a minha justiça contra esse pecador. Então, dentro da expiação, o aspecto teológico, a causa, é tanto o amor quanto a justiça. De quem? De Deus. Né? Tudo bem até aí? Ok. Ele aplicou a justiça no seu filho para que o amor recaísse sobre nós. Seria isso. Ele aplica a justiça, mas vamos supor, e quem não crê? Ele continua aplicando a justiça. Porque a pessoa, aí é onde entra aquela máxima, Gil. As pessoas vão para o inferno porque elas são pecadoras? Não, senão todos nós iríamos para o inferno. Júnior, sua câmera está muito baixa. Isso, tá joia. Só estava o cocoroco. A gente vai para o inferno porque nós somos pecadores? Não, porque todos somos pecadores. Nós vamos... Por que uma pessoa vai para o inferno? Porque ela é pecadora? E porque ela está no pecado? Na realidade, é porque ela comete o maior pecado que ela não poderia, que é desprezar o presente de Deus. Essa é a questão. Glória a Deus. Essa é a grande essência, pode ver. Nós vamos para o céu porque somos santos? Não, somos pecadores. Paramos de viver no pecado pela graça de Deus. Mas a gente vai para o céu porque a gente aceitou o presente de Deus. Ou seja, a justiça de Deus agora, quando Deus fosse exercitar a justiça dele sobre nós, ele vê Jesus sobre nós. E sobre aquele que despreza Jesus? Ele vai para o inferno? Não é porque ele é pecador, é porque ele desprezou Jesus. Ele pode até ter uma vida exemplar diante dos homens, mas isso não vai redimi-lo, né? Então, uma pessoa vai para o inferno porque ela despreza o maior presente de Deus, né? Então, é a justiça de Deus e o amor de Deus em todos, os que creem e os que não creem. Tá bom? Glória a Deus por essas palavras. Amém. Eu aprendi sobre isso, né, Gil? Então a gente só passa o que a gente aprendeu, porque isso é muito, muito precioso, né? Outro aspecto, leia para nós, Júnior, a necessidade. Necessidade. A expiação não era absolutamente necessária, mas como consequência da decisão divina de salvar alguns seres humanos, a expiação era absolutamente necessária. Exatamente, ó. Deus poderia não ter realizado nada e nos deixar sendo condenados. Ele não deixaria de ser justo. Mas já que ele deseja nos salvar, aí torna-se absolutamente necessária. Então há uma necessidade, né? E aqui a natureza... Parte de Deus, né? Parte de Deus, providência de Deus. Como? Parte de Deus, providência de Deus. Deus quis buscar o homem. Exatamente, Júnior. Muito bem. Exatamente. Ele quis assim. Sim. É a soberania, né?
Exato. Por isso que não tem como a gente se vangloriar nas virtudes. Porque parte de Deus. Percebam, irmãos, a gente é muito bobinho, muitas vezes a gente se perde. Lembra que Davi dizia, Senhor, livra o teu servo da soberba. A gente, muitas vezes, sem perceber, a gente vai se ensoberbecendo. E quer ver uma área que nós precisamos nos blindar? É a área do conhecimento. A gente vai aprendendo mais e vai sendo instrumentos de Deus, e aí as pessoas, muitas vezes, elas nos procuram e elas nos valorizam, e aí, quando vai ver, a gente fica se sentindo que é melhor do que a gente é. Isso é tolice, a gente não é melhor do que nada. É a graça de Deus sobre nós. Isso me faz lembrar, quem foi? Acho que foi Moody. Chegaram para Moody e disseram assim, no final de uma grande mensagem, Moody, alguém já te disse que você é uma bênção? Que você é uma bênção de Deus? Foi um elogio mais ou menos como esse. E aí a Budi disse assim, já, a primeira pessoa que me disse hoje foi o diabo, a segunda é a irmã. Tipo assim, ela estava vangloriando Moody, né, abajulando Moody, e aí Moody já mandou uma dessa, tipo assim, para, porque aqui não tem vanglória, entendeu? Eu sei que é gostoso, irmãos, se sentir o instrumento de Deus é maravilhoso, mas a gente precisa jamais se esquecer, como você falou, Júnior, veio dele, veio do Senhor, não tem nada a ver. Deus poderia estar usando quem ele quisesse, ele quis nos usar. Por isso que a gente tem que sair de cena, né? É interessante que o Grund aí coloca algum ser humano, olha como que é bem restritiva, né? Alguns seres humanos. Porque é o seguinte, eu faço um plano, tem muita gente que está morrendo lá, numa pandemia. Eu tenho um plano, vou salvar alguns, vou salvar todos. É. Tem um plano. É um plano, né? Eu vou Joia. salvar. Por último, Júnior. Natureza, né? Sim. Jesus obedeceu ao Pai em nosso lugar e cumpriu de maneira perfeita as exigências da lei. Ou seja, precisava ser algo, uma expiação perfeita, sem pecado. E é por essa razão que aqui, diante da natureza, né, da expiação, porque os aspectos teológicos é a causa da expiação, a necessidade da expiação e a natureza da expiação. Somente uma pessoa perfeita poderia realizar, e Jesus é essa pessoa perfeita. E aqui dentro desse ponto, que é o ponto da natureza, o Gruden ele vai trabalhar vários subitens. Coloquem lá no livro de vocês. Vamos lá, na página da nossa edição, é na página 473. Olha só que interessante. A obediência de Cristo por nós, às vezes chamada obediência ativa. E aí, os sofrimentos de Cristo por nós, às vezes chamada obediência passiva. E os sofrimentos por toda a vida. Ele logo depois do ser a natureza da expiação. Seria a próxima página depois do início do capítulo, Júnior. Pode ver. Tá lá atrás. Né? Coloca, tá lá. A causa da expiação, isso, a necessidade da expiação e a natureza da expiação. Sim. Né? Tem o lado a obediência de Cristo por nós, ou seja, ele se põe no nosso lugar. Por isso que é uma obediência ativa. Os sofrimentos de Cristo por nós, ele sofre em nosso lugar. Passiva. Por isso que é uma obediência passiva, porque, de fato, ele sofre no nosso lugar. Nós não sofremos aquele sofrimento. Aí vem o sofrimento, aí depois é isso, o sofrimento por toda a vida e a dor de cruz, falando sobre a obra que ele realiza no nosso lugar, né? Tá bom? Agora, deixa eu fazer um apontamento aqui, meus irmãos, para que a gente não... aqui o Gruden também vai falar da dor física e morte, a dor de carregar o pecado, o abandono, a dor de suportar a ira de Deus. São textos muito importantes para a gente entender essa questão do sacrifício, da natureza, né?
outras reflexões sobre a morte de Cristo. O castigo foi infligido por Deus Pai, né? Então, o que eu quero agora falar um pouco com vocês aqui? Aqui, ó, a gente vai entrar nos slides. Deixa eu só falar uma coisa aqui para a gente ler o próximo slide. A gente não pode fazer uma confusão de que o nosso sofrimento, ele também é um sofrimento que ele aprimora o sofrimento de Cristo. Ele aperfeiçoa o sofrimento de Cristo. Lembram daquela ideia do estigmata? Que eu sinto os estigmas, eu sinto as dores de Cristo sobre o meu corpo. Seria mais ou menos como um ato de penitência. Os Opus Dei faz isso, né? De autoflagelo. Isso. O que seria o autoflagelo? Seria um ato de purificação. Uhum. Seria um ato de penitência buscando um perdão e uma purificação e até uma libertação de uma natureza. Agora, quando eu faço isso, é como se eu estivesse dizendo que o que Jesus fez não foi pleno e suficiente. Ao mesmo tempo, a ideia do estigmata, que eu sofro as dores de Cristo hoje, estou trazendo aquela dor sobre mim. Qual é o propósito de eu trazer a dor que ele teve sobre mim? Não tem sentido. Então, percebam que todas essas facetas, sejam elas autoflagelação, sejam elas penitência, sejam elas esse sentimento de sentir os flagelos de Cristo, eles são gestos religiosos tentando completar aquilo que já é perfeito. Por isso que a gente não pode admitir coisas como essa. Eu sei que o apóstolo Paulo, quando ele está pregando e escrevendo as suas cartas, ele vai fazer algumas citações e ele é muito mal compreendido, por exemplo, quando ele fala sobre essa questão do sofrimento. Muitas pessoas vão utilizar dos textos paulinos mostrando que Paulo estava completando as obras de Cristo. Ora, se Paulo estava completando o sofrimento de Cristo, então Paulo também é corredentor. Por isso que a gente tem que deixar as coisas claras, e quando a gente vai fazer essa lição de casa sobre essa questão do sofrimento, e a gente tem que fazer que leitura? A leitura bem objetiva de que nós sofremos e o nosso sofrimento não tem nada a ver com aquele sofrimento de Jesus. O sofrimento de Jesus foi um sofrimento onde ele sofre por nós e ele compra-nos, redime-nos. O nosso sofrimento, ele acaba sendo um sofrimento que nos aperfeiçoa. Como o quê? Como pessoa na vida. Porque vocês hão de convir comigo que o sofrimento, ele também pode ser uma espada de dois gumes. Ou o sofrimento nos aperfeiçoa ou ele nos prejudica. Porque vocês vão lembrar até da seguinte frase, que o sofrimento nos aperfeiçoa. Mas isso não é uma máxima bíblica. O sofrimento pode sim nos aperfeiçoar se formos ensináveis. Mas se nós não formos ensináveis, o sofrimento pode nos traumatizar. Concorda? Sim. Então, para Paulo, o sofrimento, ele tinha essa perspectiva de aperfeiçoamento, porque ele sabia que dentro do projeto de Deus para a vida dele, o sofrimento fazia parte. Por que fazia parte? Por causa dos desígnios de Deus. Agora, foram todas as pessoas que sofreram como Paulo? Claro que não. Então, quando Paulo faz essa citação, eu só estou fazendo questão para a gente não distorcer as ideias, né? Porque pode ver que a religião tenta colocar sobre nós os trapos da autorredenção. E tudo que é autorredenção, ela é trapos de imundícia, tá bom? Então, vamos lá aqui. Pode ler para nós, Júnior, por gentileza? Consequências da expiação. As consequências da expiação. A obediência de Cristo por nós. Obediência ativa. Cristo tinha de viver uma vida de perfeita obediência a Deus, a fim de que pudesse obter a justiça por nós. Ele tinha de obedecer à lei,
ao longo de toda a sua vida por nós, de modo que os méritos de sua perfeita obediência fossem contados em nosso favor. Joia. Então, tranquilo até aí? Querem tirar alguma dúvida? Tá dando para... Ficou claro o que é esse termo? Sim, claro. Tá. Agora, deixa eu ler o texto que eu estava citando para vocês sobre as palavras de Paulo. Abram lá em Colossenses 1:24. Olha só o que está escrito em Colossenses 1:24. Irmã Cleusa, consegue ler para nós? Colossenses 1:24. Deixa eu pôr aqui, pastor. Peraí. Tá bom. Vou pôr aqui no celular, porque na Bíblia tá ruim para mim ver. Se tiver muito ruim, eu peço para o teu irmão ler. Então, por favor, pastor, o seguinte eu leio. Tá bom. Então pode ler, o Júnior. Colossenses 1:24. Alegro-me agora no que sofro por vocês, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Perceba, a sua versão é igual à do Júnior, Gil? Eu estou também aqui no celular. A minha é revista corrigida. É a mesma? É um pouquinho diferente. Posso Então pode ler? ler a sua. Lê a sua versão. Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós. E cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo por amor do seu corpo, que é a igreja. Muitos vão pegar esse texto e vão dizer que Paulo está sofrendo e que, por meio do seu sofrimento, ele está preenchendo o que resta das aflições de Cristo. Como se Cristo, na cruz, não fizesse todo o projeto. Paulo precisa também fazer um projeto. Se Paulo não fizer o projeto, então, logo, a igreja não vai ser aperfeiçoada pelo sacrifício de Paulo. Entendeu? Sendo que, na realidade, o texto não está dizendo isso no seu contexto. A forma que o texto apresenta pode até parecer isso, mas quando a gente lê o contexto, nós ficamos claros de que aqui ele está falando sobre um outro assunto, que ele está falando sobre aquela questão que é a obra de Deus. Ela é uma obra onde todos nós trabalhamos, não porque precisamos aperfeiçoar a igreja, mas nós levamos aquela obra de perfeição a outros, e dentro desse contexto, o sofrimento fará parte da vida. Podem ver que dentro das bem-aventuranças, o próprio Jesus diz: bem-aventurados sois quando vos injuriarem e disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e alegrai-vos, porque fizeram a mesma coisa com os profetas. Ou seja, o sofrimento na vida de um filho sempre vai existir, porque um filho de Deus, ele acaba vivendo de uma forma onde traz denúncia aos que vivem contrariamente. E aqueles que vivem contrariamente à vontade de Deus, quando são pessoas de uma humanidade, eu diria, bem equilibrada, eles se enxergam e sabem que eles precisam voltar para Deus ou obedecer a Deus. Mas quando é uma pessoa arrogante, orgulhosa, eles não admitem que podem estar errados, e a maneira que eles têm para abater aquele servo de Deus que acaba sendo um incômodo para ele é o que? Persegui-lo, é anulá-lo ou, quem sabe, matá-lo. Por isso que Jesus sofreu, e o apóstolo Paulo sofreu. Então, na realidade, o sofrimento ele serve como um gesto de nos aperfeiçoar na caminhada. Era isso que Paulo estava falando aqui, né? Pode ver que essa igreja, nesse capítulo, a gente vai ver todos esses detalhes, né? Tá bom? E ele vai falar da Teria sentido, por exemplo, ele falar isso, sendo que um pouquinho antes ele está falando da supremacia de Cristo. Pode ver que lá no versículo 15 ele diz:
sobre Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aí, ó, é nesse contexto que Paulo agora vai falar o seguinte, olha, a gente está aqui pregando e quando sofremos, eu só estou mostrando um pedacinho daquilo que ele sofreu, ou seja, o sofrimento faz parte do pacote. Percebam que aqui Paulo vai falar sobre reconciliação e o pagamento pelo seu sangue, derramamento pelo seu sangue. Ou seja, Paulo está falando aqui de reconciliação e de resgate. Né? Vocês veem como é interessante, né? E aí você vê que toda a obra aqui, vou até continuar lendo, o versículo 21. Antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, tem nada a ver com Paulo aqui. Tudo tem a ver com Deus, com a obra dele, que é perfeita, que é redentória. E aí agora ele vem expressando aqui. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do corpo que é a igreja. Dele me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhe plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Se Paulo fosse alguma coisa aqui como corredentor, ele falaria, é Cristo em vocês e eu, Paulo. Mas ele mesmo mostra, né? Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, para que por isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelo que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de que conheçam plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora estejam fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. E me alegro em ver como estão vivendo em ordem, e como estão firmes, e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Aleluia. Olha que passagem maravilhosa. O que ele estava falando aqui? Que o sofrimento que ele estava tendo era esse do capítulo 2:1, que ele fala que está se esforçando. Irmãos, é isso o sofrimento que a gente tem. Dá para comparar com o sofrimento de Jesus? Né? De maneira nenhuma. Jamais. E Paulo sabia muito bem disso. Né? Então, aqui, voltando para o nosso livro-texto, outras reflexões sobre a morte de Cristo. O castigo foi infligido por Deus Pai. Não um sofrimento eterno, mas um pagamento integral. Quando Deus realiza aquela morte em Jesus na cruz, é isso. É o castigo vindo sobre Cristo.
O castigo que era nosso vem sobre Cristo. Eu vou até indicar para vocês, eu acho que eu publiquei aqui, pastor Paulo Júnior foi naquele podcast, tem um podcast muito famoso aí, que é, não sei o que, inteligência emocional, inteligência... Eu cheguei a ver uns trechos. Então, depois tentem assistir esse podcast completo. O pastor Paulo Júnior ali foi tão feliz, proclamando o evangelho, falando sobre essa questão do juízo de Deus. Ele foi muito feliz nesse podcast. Depois assistam, fica muito claro essa questão do castigo de Deus. Quando Deus sentencia Jesus, na realidade ele sentencia, não porque Jesus errou, mas porque ali a ira dele estava sendo derramada sobre Jesus por causa da nossa morte substitutiva, ou melhor, da morte dele substitutiva. Então, o castigo de Deus cai sobre Jesus porque os nossos pecados foram lançados sobre ele. Então, o castigo foi infligido por Deus Pai, como os textos bíblicos nos ensinam. Aquele que não conheceu o pecado, isto é, Cristo, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou como também disse Isaías, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, quando Jesus ele é partido na cruz, é o próprio Deus infligindo a nossa miséria sobre ele. Como está em Romanos 5:8 também. Deus prova o seu amor, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, é essa questão da substituição. Agora, é óbvio que esse pagamento foi ali, naquele momento. Não foi um pagamento eterno, no sentido de que Jesus continua sofrendo ainda, né? Não um sofrimento eterno, mas um pagamento integral. Ele paga uma vez por todas. Eu não me recordo se eu já contei aqui para vocês que eu aprendi com um pastor, reverendo Amilcar. Ele, em certa ocasião, pregando, inclusive tivemos a honra de recebê-lo na nossa comunidade. Ele pediu, o reverendo Amilcar, dentro dos presbiterianos, ele fazia um papel de evangelista, um pastor evangelista. Então, ele saía pregando nas igrejas, fazendo cruzadas, e realmente, irmãos, Deus o usava muito para que ele pudesse, assim, por meio da pregação do evangelho, estar ganhando vidas. E quando recebemos ele na nossa igreja, tivemos várias entregas para Cristo, e foi uma bênção. Mas uma coisa marcou demais naquela série de mensagens que o reverendo Amilcar trouxe. Ele disse o seguinte: imaginem vocês agora, como se Deus Pai, tivesse 2 pratos nas mãos, ou Deus Pai tivesse diante de uma balança. Uma balança em que nenhum dos pratos Deus colocasse toda a criação humana de todas as gerações. E aí ele foi mencionando. Imaginem, sabe aquelas balanças que tem o fiel? Fiel da balança? Sabe que tem um ponteiro? Uhum. Que tem os pratos, né? Que é que nem o mesmo símbolo do direito, né, Júnior? É. E aí o que acontece? Ele foi fazendo uma construção em que ele colocava todos os seres humanos e toda a miséria humana de todas as gerações e os pecados. Então, ficava um peso muito grande fazendo com que esse prato descesse. E aí, o reverendo Amilcar, ele, né, de forma muito linda, ele falou assim: agora imagine nesse outro prato vindo alguém e colocando apenas uma gota do sangue, com conta-gota, uma gota só do sangue de Jesus sobre esse outro prato. Aí ele dizia que na hora que aquela gota caiu naquele prato, esse prato que estava vazio, que não podia levantar nunca, esse peso aqui é o peso do pecado, era um peso que não tinha ninguém que pudesse fazer contrapeso. Anjos,
bondades, virtudes, mas de repente veio o próprio Deus com um conta-gotas, e nesse conta-gotas tinha um sangue, que era o sangue de Jesus. E no momento que caiu uma gota nesse prato, fez isso. Pum, bateu e fez um grande barulho. E o reverendo Amilcar concluiu, ele dizendo que uma gota do sangue de Jesus vertido redimiu todo o universo, ou todos os que creem nele. Levando ao quê? A salvação e a conclusão de tudo. Então, mostrando que esse castigo e esse sofrimento foi um pagamento tão integral como que se realmente ocorresse isso na cruz. Toda a história do gênero humano, de todas as gerações, foi redimido pelo poder de uma única gota do sangue de Jesus. Isso é o poder da expiação, isso é o resgate. Então, é nisso que a Bíblia vai mostrar sobre aqui, no próximo ponto, que é o significado do sangue de Jesus, né? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, na página 481, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos levaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro 1, 18 e 19. E aqui o autor vai concluir no último parágrafo da página 481. O sangue de Cristo é a clara evidência externa de que seu sangue vital foi derramado quando ele experimentou a morte sacrificial para pagar nossa redenção. O sangue de Cristo significa sua morte e seu aspecto salvífico. Embora possamos pensar que o sangue de Cristo, como evidência de que sua vida foi dada, refere-se exclusivamente à remoção da nossa culpa judicial diante de Deus, pois essa é sua referência primária, os autores do Novo Testamento atribuem-lhe também vários outros efeitos. Pelo sangue de Cristo, nossa consciência é purificada, obtemos, como dizem em Hebreus 9,14, obtemos acesso ousado a Deus em adoração e oração, Hebreus 10, 19, somos purificados da maneira progressiva do pecado restante, 1 João 1, 7 e Apocalipse 1, 5, somos capazes de vencer o acusador dos irmãos, Apocalipse 12, 10 e 11, e resgatados de um modo pecaminoso de vida, 1 Pedro 1, 18 e 19. Ou seja, é um ato legal? Sim, mas não é só um ato legal, é uma dádiva que atinge várias outras áreas, como entrarmos diante de Deus, sermos perdoados, purificados, vencermos o acusador, termos essa capacidade de agora sermos libertos de todo mal, ou seja, é extraordinário, né? E aí vem o quarto e último ponto, a morte de Cristo como substituto penal. E sobre essa questão, o Júnior entende muito bem, né, Júnior? Essa questão do penal. Como advogado, né? Para você, isso daqui acaba sendo até, eu diria, até açúcar na boca, né, Júnior? Nesses assuntos penais, né? Isso aqui está mais ligado ao crime, à parte penal, né? E jurídica é mais dentro do crime, né? A gente vê mais parte civil. Então, leia para nós esse parágrafo, Júnior. A Tá bom. concepção da morte de Cristo. Tá. Aqui da morte de Cristo ou não? Isso. Aqui, né? Não. Aqui depois. Do texto. Aqui é a morte de Cristo como substituto penal? A morte de Cristo como substituto penal. Só esse parágrafo. Tá. A concepção da morte de Cristo, apresentada aqui, tem sido chamada com frequência de a teoria da substituição penal. A morte de Cristo foi penal, pelo fato de ele ter cumprido uma pena quando morreu. A sua morte também foi uma substituição, pelo fato de ele ter sido nosso substituto quando morreu. Essa tem sido a compreensão ortodoxa da expiação sustentada por teólogos evangélicos, em contraste com outras concepções que tentam explicar a expiação independentemente da ideia de ira de Deus ou de pagamento da pena pelo pecado. Continua? Não, tá bom até aí.
Não, pode continuar, desculpa, pode continuar outro parágrafo, desculpa. Tá. Essa concepção da expiação é chamada, às vezes, de teoria da expiação vicária. Um vigário é alguém que se coloca no lugar de outra pessoa ou que representa outra pessoa. A morte de Cristo foi, portanto, vicária, porque ele se colocou em nosso lugar e nos representou. Como nosso representante, ele recebeu a pena que nós merecemos. Joia. Então, nessa questão penal, ficou tudo bem até aí, meus irmãos? Alguma dúvida? Querem fazer algum apontamento? Júnior, quer fazer algum apontamento? Não, é porque se a gente for levar pelo campo essa morte penal, vicária, jurídica, dentro do âmbito espiritual, né? Porque nós vemos a morte lá do Império Romano, ali foi uma pena do âmbito penal também, né? Que é a morte que era sempre lá no fim do ano, que era liberado, era indultado alguém, né? E ele foi condenado. E representa também essa questão da expiação, né? Por nós, no âmbito espiritual, que a lei exige, né? Porque sem sangue não há remissão. Sim, sim. E o Senhor, ele morre em nosso lugar, substitui a pena era para nós, a culpa era nossa e ele toma para si, né? As nossas transgressões. E essa é a ideia, né? Alguém está lá na pena no corredor da morte e alguém fala assim, ó, quem é que aceita morrer no lugar desse condenado aqui? Quem é que vai? Ninguém quis, porque aliás, para Deus não poderia ser alguém, qualquer um, né? Tem que ser perfeito, né? E aí o próprio Deus perfeito faz tudo isso por nós. É verdade. Por essa razão que quando nós temos depois na caminhada algum tipo de virtude, algum tipo de graça, não tem como a gente poder se vangloriar de nada, porque tudo dependeu dele. Nada depende de nós para atingirmos o céu, ou mesmo que agora ele nos use, é ele nos usando. Não tem sentido se vangloriar, né? Bom, e aí o autor vai trabalhar os termos do Novo Testamento que descrevem diferentes aspectos da expiação. E aí onde entra o bloco anterior que a gente falou sobre sacrifício, propiciação, reconciliação e redenção. Eu creio que sobre isso a gente deu já uma boa andada. Agora vamos voltar para o slide aqui, antes de irmos dar sequência no livro-texto. Eu quero continuar lendo aqui, só para a gente prosseguir nos slides. Pode continuar lendo para nós, Júnior, por favor. As consequências da expiação. As consequências da expiação. O sofrimento de Cristo por nós. Obediência passiva. Além de obedecer à lei de modo perfeito por toda a sua vida em nosso favor, Cristo tomou também sobre si mesmo os sofrimentos necessários para pagar a penalidade pelos nossos pecados. Joia, como a gente já tinha visto, inclusive, há pouco, né? E agora vem os sofrimentos de Cristo. Os sofrimentos de Cristo por toda a vida, a dor da cruz, a dor física da morte, a dor de carregar o pecado, o abandono, a dor de suportar a ira de Deus. Então, aquele momento muito lindo pelo qual nosso Salvador se entregou no nosso lugar. Vamos lá. Os efeitos da obra de Cristo. A situação do homem, a obra de Cristo. Estamos escravizados ao pecado e ao reino de Satanás. Só uma pergunta. Pois não. É o seguinte, tem muita gente que tem, eu não sei se é certo ou errado, tem uma impressão muito errada. Muitos até pregam aí que, assim, que Satanás, ele ficou, alguns falam, né, ficou muito feliz de levar Jesus para a cruz. Só que eu não sei se posso dizer que isso é uma deturpação, porque na verdade a ideia é o contrário, né? Porque se Jesus não fosse para a cruz e se não passasse por tudo isso, nós não teríamos uma redenção. Na realidade, essas palavras elas são mais românticas do que teológicas, né? Elas têm mais um aspecto de Sim, encenação romântica,
No sentido de o diabo ficou feliz, conseguimos matar Jesus. Isso. Né? Olhando na ótica humana, vamos dar direito de dúvida desse pensamento. Olhando na ótica humana, tem um sentido. Qual é o sentido? Os judeus. Porque os judeus, no momento em que estavam para matar Jesus, sim, claro, eles ficaram felizes. Pode ver que eles criam um complô, porque matando Jesus, toda revolta, se assim pudéssemos dizer, ou revolução, teria terminado. exato. Só que os judeus, então, eles não sabiam, na sua essência, de que aquilo era um favor que eles estavam fazendo, sim, claro, no projeto de Deus. Exato. Então, nesse aspecto, né, a gente pode dizer que se o diabo estava ali com eles, e eu creio que sim, nesse aspecto o diabo se alegrou. No entanto, como todo processo de redenção sempre foi um mistério da parte de Deus, eu quero acreditar que até mesmo o diabo, na sua mente milenar e sagaz, ele não saberia exatamente como que se daria todo o desfecho da redenção humana. Sim. Porque isso é um mistério de Deus, né? Então ele não tinha noção desse plano salvífico, né? Eu acho que o que o diabo ele teve foi os apontamentos das profecias. Sim, claro. E por essa razão ele tinha uma dedução. Enquanto Jesus dizia que precisava que ele morresse e etc e tal, eu acho que ele deduzia. Mas como seria na sua essência, eu acho que ele não tinha essa ciência plena. Pelo menos é o que eu deduzo, Júnior. Porque tem aquela passagem de Pedro também, porque ele quer evitar Jesus ir para a cruz. Aí ele fala, sai para lá, esse é o pensamento do diabo. Porque tu não cogita das coisas de Deus, mas dos homens, né? Exato. A reta de Satanás, né? De Satanás. Então, agora, olha só que interessante, né, Júnior? Uhum. Então, essa ideia ela é meio romântica. Uhum. Ela é mais nossa, né? Por outro lado, como o diabo ele processa, como ele pensa, como ele age, a gente não sabe. Uma coisa é fato. Ele queria, de todas as formas, neutralizar Jesus e levar Jesus a pecar. Isso é fato. Sim, claro. Evidente. Agora, diante de tudo, como ele tinha a percepção da sua derrota, eu quero acreditar que ele não saberia. É o que eu penso. Mas tem coisas que são mistérios, né? A gente não vai... Né? Então, assim, agora, os romanos, os judeus, os inimigos da cruz, eles sim festejaram, né? Acabamos com o impostor. E, nessas horas, os demônios estão ali do lado, né? Podem ver. Olha que interessante. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Existe o espírito maligno. Ele está solto aí, a gente tem visto isso. Mas lembra o que eu disse nas aulas passadas, principalmente em teontologia? Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. O ser humano, cada ser humano tem um espírito. Cada ser humano tem um espírito. Mesmo o ser humano que vive no pecado, ele tem um espírito que está sob o pecado, mas ele tem um espírito. Vocês já notaram que cada pessoa tem uma certa personalidade e tem atitudes humanas, racionais, que tem hora que a gente não consegue decifrar o que alguém está pensando ou o que ele vai fazer. Eu posso dizer assim, uma pessoa sem Deus, quando ela não está sobre o domínio direto das trevas, ela também acaba sendo um instrumento do mal tão grande quanto um próprio demônio. Principalmente esses homens que nem agora, né? A gente tem visto esses terroristas. Se eles não estão possuídos dos demônios, porque fazer atrocidades com o ser humano desse ponto, como foi feito pelo grupo Hamas, é uma coisa muito cruel.
Se eles não estão possuídos pelos demônios, eles personificam no seu próprio espírito aquela maldade e malignidade dos demônios. Então, quando a gente vê, né, uma pessoa muito cruel, ou se ela não está com o demônio, mas a vida dela é praticamente a cópia é quase uma cópia, um Ctrl-C, Ctrl-V de como age um demônio em carne. Por isso que muitas pessoas vão dizer que o demônio está entre nós, né? Que não existe inferno, que o inferno está entre nós. Porque são seres humanos que eles se permitem viver uma vida tão maldosa, tão cruel, que chega a ser praticamente a personificação do mal. Eu quero acreditar que essas pessoas, o diabo fica assim só do lado falando, olha, que discípulo meu você é, né? É o que eu penso, sabe, irmãos? É um devaneio meu, tá? Porque assim, eu não quero acreditar que todo mundo está com o demônio. Mas eu quero acreditar que os valores do demônio já foram introjetados naquela mente, aquela mente já quis viver assim e vive, e é tranquilo. É uma coisa satânica mesmo, né? Uma vez, pastor, eu vi uma... não era uma aula, era uma palestra sobre tricotomia, de que a gente é corpo, alma e espírito. E que nosso corpo tem um espírito e nossa alma precisa de um corpo para ela poder se movimentar. E o nosso espírito, ele é ligado com o Espírito de Deus desde que a gente tem um novo nascimento. Então, o nosso espírito recebe a conexão do Espírito de Deus. Então, quando a gente não tem o espírito que a gente tem, é o espírito do lado maligno, e a gente recebe também as diretrizes desse espírito para fazer as coisas ruins também. Sim, não deixa de ser uma construção, né, irmã? Mas olha só que interessante, irmã. Vamos pegar aqui, no caso, um ateu. O ateu não crê em nada. Sim. Mas isso não significa que ele não está sobre a jurisprudência do mal. Porque nessa passagem que o Júnior acabou de citar, Júnior, quando Pedro faz o elogio a Jesus, e Jesus diz para ele, Pedro, né, fala coisas boas, e logo na sequência, Pedro dá essa rabiada, e Jesus fala, reta-te, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Ou seja, o pensamento e a mente humana já está sob o domínio de Satanás. Por isso que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Exatamente. Os valores que Os valores, né? Já está corrompido. Corrompido. Então, se a pessoa não está, de fato, conectada diretamente ao demônio, muitas vezes os valores dos demônios já estão na pessoa, ou seja, está tudo dentro do mesmo pacote. E a tendência é de cultivar o mal. Por isso que uma pessoa, ela não precisa estar endemoniada para fazer um ato de maldade. Basta ela assumir as ideias malignas e tomar a decisão. Ela não precisa, não é toda pessoa que você vai orar, ela está possessa. Verdade. Muitas vezes a pessoa é ruim porque ela escolheu ser ruim, ela tem prazer na ruindade, tem prazer no sangue, ou seja, ela é literalmente uma pessoa que vive sob todas as orientações do mal e do maligno, mas não necessariamente ela está possuída de um demônio, que não deixa de ser uma conexão. Agora, é claro, irmãos, isso tudo a gente tem que tomar muito cuidado, senão a gente começa a ir para aqueles campos de guerra espiritual, tem que quebrar as maldições. É bem simples, irmão, a expiação é a prova disso. Quando a gente se converte, se lança para Deus, esse religare, né? Ele acontece. E aí, por isso que a gente tem que conhecer essas doutrinas, para a gente não ficar nessas crendices tolas, né? Porque tem muita crendice tola, que aí você tem que ficar quebrando maldição, teoria da brecha, não sei o quê. E, irmãos, aí não acaba nunca, né? Pode ver. Eu nunca acreditei nisso daí, dessas denominações que tem por aí que faz um monte de coisa, eu nunca acreditei. Porque, irmã, você vê, pode ver, dentro da igreja, tem um monte de gente dentro da igreja que não muda nunca, porque é uma pessoa que é indolente, preguiçosa. Amassa papelzinho, amassa copinho, faz aviãozinho. Eu nunca acreditei nisso. Nunca. Onde está na Bíblia isso, né, irmã?
Não tem. Não tem. O que tem na Bíblia é o sangue de Jesus. Você crê e muda. Pode ver, irmãos, que a prerrogativa bíblica é metanoia, mudança de mente. Ou seja, eu introjeto na minha mente os valores de Deus e passo a crer nele, depender dele e condicionar a minha mente e a minha vida na palavra. E naturalmente essa palavra vai se cumprindo e Deus vai me libertando. É muito simples. Agora, essas crendices parecem que resolvem, mas elas só escravizam, né? E outra, vive intermináveis terapias. Aí. Faz isso, faz aquilo. E por isso que eu falei que muitas pessoas estão dentro da igreja e não vão se libertar nunca, porque elas são indolentes, elas são preguiçosas e são carnais, porque elas escolhem errado, sabem que estão errado. Mano, é muito simples isso. A pessoa muitas vezes sabe que está errado, mas ela é rebelde, ela assumiu uma natureza rebelde. A gente tem que deixar de ser rebelde, tem que deixar de ser arrogante, tem que botar a nossa boca no pó e tem que clamar a Deus de todo o coração. Quando a gente faz isso e começa naturalmente a praticar, é o que Paulo fala, fazer a nossa mente cativa a Cristo. Ou seja, e o poder da palavra, que é o poder de Deus, vai nos transformar, né? Bom, vamos lá para os slides. Eu tenho uma sobrinha, só um momentinho, pastor. Eu tenho uma sobrinha que ela faz um negócio lá, que ela está de renque, e um dia desse ela me ligou, falou para mim que ela está fazendo atendimento a domicílio. Eu falei, Ela falou, Ai, tia, você põe uma pedra no sol e você pede para a pedra. Tudo que você pedir para a pedra vai fazer. Tudo que você pedir para o universo vai fazer. Eu falei, filha, para que eu vou pedir para uma pedra se eu posso pedir para o dono da pedra? E para que eu vou pedir para o universo se eu posso pedir para o dono do universo? Falou bem. Não é verdade? Falou bem. Mandou muito bem. É isso aí, filha. Você vê, a nossa natureza, ela é idólatra. É verdade. A nossa natureza, ela pende para o mal, ela pende para as crendices. Por isso que fé é crer no invisível, obedecer o invisível. Por isso que Deus fez questão de se revelar a nós como ele é invisível. Né? E quando foi visível, foi por um processo redentivo. Né? Bom, vamos lá, que senão a gente não vai acabar. Vamos lá. Então, aqui, os efeitos da obra de Cristo, a situação do homem, estávamos escravizados ao pecado e ao reino de Satanás. A obra de Cristo, por isso que precisou de sacrifício. Merecemos morrer como castigo pelo pecado, onde entra a propiciação. Né? A gente merecia morrer. Deus estava irado conosco. E aí, Deus aplacou a ira. Por isso que é a obra de Cristo. Merecemos receber a ira de Deus contra o pecado. Merecíamos tudo isso, mas é aí onde Deus nos reconcilia. Estamos separados de Deus pelos nossos pecados. É por isso que aqui nos tornamos escravos, porque pecamos, e é por isso que aqui somos resgatados. Glória a Deus. Termos teológicos do Novo Testamento. Sacrifício. Cristo morreu como sacrifício por nós, Hebreus 9, 26. Propiciação. Cristo morreu como propiciação pelos nossos pecados, 1 João 4, 10. Reconciliação. Cristo nos trouxe de volta a comunhão com Deus, 2 Coríntios 5, 18, 19. Redenção. Cristo pagou o preço pela nossa libertação do pecado, Hebreus 2, 15. Glória a Deus, né? E esse termo aqui eu gosto muito, irmãos, redenção, eu gosto muito do termo lá de Colossenses, que diz que ele cravou o nosso escrito de dívida na cruz. Né? Aleluia. Isso é fantástico. Se der tempo, depois eu comento um pouco com vocês sobre esse texto de Colossenses. Reflexões teológicas sobre a morte de Cristo. O castigo foi infligido por Deus Pai. Não um sofrimento eterno, mas um pagamento integral, como a gente já viu. O significado do sangue de Cristo, a gente já viu também. A teoria do resgate pago a Satanás. Agora aqui, para a gente ir para o último ponto, meus irmãos. Então, deixa eu até, antes de concluir essa parte aqui, para a gente parar a nossa gravação, eu gosto muito do texto de Colossenses, irmãos. Colossenses capítulo 2, versículo de número 13, olha só. Esse texto é magnífico. Aliás, a Bíblia é magnífica, né?
Vou ler Colossenses 2, do 6 em diante. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Dá uma pausa aqui. Mas percebam que anteriormente ele fala sobre, no versículo 9, que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aí ele faz esses outros apontamentos. Agora olha o 13 ao 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Esse versículo 13 ao 15, depois leiam de novo, releiam ele de novo. O que o texto está dizendo é o seguinte, que havia uma dívida nossa. Sabe, antigamente, quando a gente ia na padaria e comprava fiado e tinha lá a caderneta do seu Manuel, e aí o Manuel dizia assim, família fulano de tal, família Queiroz. Aí tava lá um leite, um pão, um saco de arroz, cadernetinha, né? Caderneta. E aí, no final do mês, chegava o nosso pai lá e pagava a caderneta. E aí rasgava, riscava lá, tá pago, né? Aqui o texto está dando uma ideia bem parecida, que nós temos uma caderneta em que, nessa caderneta, Deus ia anotando todos os nossos pecados, e na realidade não era só Deus que ia anotando, o próprio diabo ia anotando, né? Opa. E era o escrito de dívida que estava nas mãos do diabo. E aí vem Deus, pelo poder dele, pega o escrito de dívida, arranca das mãos do diabo e crava na cruz, quando Jesus morre por nós. E é por isso que diz que ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades. Por que despojou? Porque ele pega agora a caderneta e paga a caderneta, não com a nossa morte eterna, mas com a morte de Jesus na cruz. E por isso rasga todo escrito de dívida e triunfa. É isso que o texto está dizendo. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O diabo não sabia disso. Dessa forma, não. Ele podia deduzir que um dia Deus, o puniria, um dia ele... Mas assim, nas entrelinhas, a cruz, aquele momento, foi o grande momento de Deus na nossa vida. E é por essa razão que a gente vai dar uma pausa agora, porque tem agora essa teoria, a teoria do resgate pago a Satanás. Aí a gente vai gastar um tempo agora, no último bloco, para a gente estar encerrando isso. Mas o que eu queria destacar aqui com vocês não era nem essa teoria do resgate, mas eu queria que vocês ficassem fixos no que o Senhor fez aqui, mostrando que quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, Deus os vivificou em Cristo e Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistiam em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu pregando-as na cruz. Ou seja, irmão, a cruz é fantástica. Não a cruz pela cruz, mas quem foi a cruz, que é Jesus.
Por isso que é magnífico, né? Essa ideia do resgate é maravilhoso. Então, o que aconteceu aqui exatamente foi isso. Paulo estava dizendo, né? Porque essa ideia que eu falei aqui da caderneta é o que Paulo estava dizendo numa escala de dívidas, né? Lembra que na antiguidade você tinha suas dívidas? E essas dívidas não pagas, você poderia se tornar o quê do credor? Um escravo. Escravo. Você vendia, ou você se tornava escravo, ou a sua família se tornava escravo. Então, Jesus estava pegando as dívidas de todos os devedores e triunfou na cruz, pagando. É fantástico. Aqui é a expiação. Aqui é a redenção. Aleluia. Amém. Amém. Tá bom, meus irmãos? Vamos dar uma pausa e vamos fazer o último bloco para a gente encerrar? Joia? Tranquilo? Podemos fechar? Ok.